Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo tutorial eu vou mostrar como a gente cria listas interativas. É, a gente faz a ordenagem aqui dos itens, arrasta e solta, drag and drop. Então eu consigo criar esse efeito aqui de forma bem tranquila. Tá? Utilizando o Angular 7, eu vou abrir o meu VS Code. Então eu já estou com o projeto aqui criado. Eu vou adicionar o Angular Material. Então aqui no terminal eu vou colocar ng add @angular material. Ele vai solicitar algumas opções aqui durante a instalação. Então ele está pedindo ali o tema que eu escolhi o primeiro. Se eu vou instalar o Hammer.js, eu coloquei que sim. E o Browse Animations também que sim. Tudo yes ali. Guardar ele baixar as dependências. Ele já fez a atualização até inclusive dos módulos. Então, deixa eu mostrar aqui que ele inclui no Styles aqui no AngularJS, ele coloca lá o CSS do tema que eu escolhi. E no Index, ele inclui essas referências aqui do fonte. Que mais? Então tá aqui no package, ele tá o @AngularAnimations, o CDK, que ele adicionou pra gente, tá o Hammer.js ali também. Deixa eu fechar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir em App Model e eu vou importar o drag and drop model. Então, ele está no pacote @angular/cdk /drag and drop. Então, lá no meu array de imports eu vou incluir o drag and drop model. Vou colocar uma vírgula. E para o projeto também eu vou importar o HTTP Client Model aqui. Que eu vou criar uma fonte fake de dados aqui para a gente consumir. Então, até tem outra abordagem, mas eu preferi utilizar dessa forma. @angular comum http. Isso. Agora, declaro ela aqui em ports também, o HTTP Client Model. Então, no meu app model, é essas configurações. Vou abrir a classe principal, ou melhor, acho que vou criar primeiro o meu data.json, é onde eu vou colocar meus dados. Vou colocar um arquivo JSON aqui, onde a gente vai colocar. A ideia é mostrar aquela lista que mostrei para vocês, então eu vou criar um array de objetos aí de personagens do Mortal Kombat. Então eu tenho uma propriedade name, deixa eu dar um nome, Scorpion, vou ter uma propriedade image, né? Eu tenho copiado uma fonte uma imagem do Scorpion. Deixa eu pegar, colar esse endereço e vou ter uma propriedade fatality. Vou dar aqui qual é o comando para fazer o fatality. Tá? E agora eu vou criar mais outros objetos aqui para representar outros personagens.
Depois no link da descrição do vídeo, eu coloco... Na descrição do vídeo eu coloco aí o link com fonte do projeto, tá? Então tá criado. Agora a gente vai vir na classe, no App Components, eu vou apagar essa propriedade aqui. Vou criar um constructor, vou injetar o HTTP client, para a gente poder consumir o data.json que a gente acabou de criar. Deixa eu criar um objeto aqui do tipo HTTP client module, HTTP client só. Fiz um import errado ali. Isso. @angular common HTTP. Isso. Tá. Então aqui, antes de fazer a declaração aqui das listas, 2 arrays, eu vou definir antes uma interface do meu modelo. Então, deixa eu colocar export, interface, vou chamar de character, e ele vai representar lá aquele objeto que a gente colocou no data.json. Então, ele tem o nome do tipo string, tem mais 2, essa vai chamar image e a outra fatality. Isso, só para a gente tipar aí, utilizar as vantagens do TypeScript. Então, estou tipando o meu retorno. Vou criar um array do tipo, vou nomear ele mylist, ele vai ser um array de character. Vou criar uma outra listagem e vou chamar ela de confirm list, do mesmo tipo, que é onde eu vou poder ficar transferindo meus personagens aí para criar a interação. Tá? Vou criar um método aqui para recuperar o que eu já tenho. Vou chamar ele de getMyList. Então eu vou chamar o método, ou melhor, o objeto que está injetado no construtor, HTTP client, get. Eu vou tipar o retorno dele. Ele é um vetor de caráter, por isso abre e fecha de colchetes. E agora sim eu passo qual que é o caminho, onde que está meu arquivo. Está aqui, ó. Está na pasta sets, data/data.json. Isso, agora eu vou ouvir aqui a notificação, ele me retorna um tipo de list, e esse list eu vou atribuir ao meu objeto MyList. Tá feito, tô chamando o meu arquivo aí. Não posso agora esquecer de não passar no método construtor, chamando o meu método, a minha função getMyList aí. Agora o método que eu preciso implementar aqui é o método drop. Então, esse método que a gente consegue fazer a manipulação dos eventos no drag and drop. Então eu vou colocar um parâmetro event aqui e ele é do tipo CDK drag and drop. E ele é do tipo de um array de caráter, que é o conteúdo da minha lista. A primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui é verificar o que eu estou fazendo na verdade. Então, se eu estou só fazendo uma reordenação dos elementos, ou eu estou transferindo um elemento de uma lista para outra. Então, para isso, eu vou colocar uma condição aqui, e eu vou comparar o meu parâmetro que está vindo, se o container dele, ou melhor, previous container, ele é igual ao container. Então, se isso aqui for verdade, significa que eu estou mexendo na mesma lista. Então, eu não estou transferindo de nenhum item para outra lista, não. Eu estou mexendo na própria lista. Tá? Deixa eu escrever isso aqui. Tá. E aí, o que a gente... É isso, ó. Então, eu estou mexendo na própria lista. Se acontecer isso, eu vou chamar um método que também tem na interface do drag and drop,
chamado Moving Item in Array. Então ele tem aqui 3 argumentos, onde a gente passa qual que é a fonte de dados do container. Vou passar esse preview index, né, index anterior, o índice anterior na verdade, e eu vou passar o índice corrente. Se ele satisfez isso, a gente faz. Se não, significa que a gente está passando de uma lista para outra. Tá? Se for essa condição, a gente vai... Deixa eu comentar aqui. Então, eu estou transferindo itens de uma lista para outra. Se for essa condição, eu vou usar o método transfer array item, que também está lá no pacote drag and drop, lá, @angular/cdk. Então, esse ele vai receber 4 argumentos. A gente passa o container que tem os dados anterior, da lista origem, da lista atual, para onde eu estou indo, e aí, novamente, eu pego um índice disso. Índice anterior e um índice atual. E é isso a implementação do método. Só fazer essa verificação e utilizar um ou outro método aí. Bem, agora a gente vai abrir o template do componente. Eu vou apagar esse conteúdo. E deixa eu só, para estilizar isso aqui, eu vou utilizar o CSS do Bootstrap. Não ficar perdendo muito tempo com estilização, eu vou colocar no index aqui. Cadê você? Index. Vou colocar... Estou colocando o CSS ali do Bootstrap. Então eu vou criar um container aqui no meu template principal. Colocar todo mundo dentro do container. Colocar um paging aqui. Isso. E agora eu vou criar uma linha. Isso. Agora eu vou criar a primeira lista nossa. Então, a primeira lista, eu vou definir qual que é o container dela. Vou criar uma coluna lá. Então, a gente coloca o CDK drop list. Vou criar uma variável para essa lista. Estou chamando de minha. Então, a gente usa ali o hashtag minha. Ele vai receber o CDK drop list, o meu container. Então, outra coisa que a gente vai configurar aqui dentro desse container é... Vou colocar 5 colchetes para ver quais são os inputs aqui. E vou colocar qual lista que ela vai conectar. CDK drop list connected to. Então, aqui eu vou informar a próxima lista que eu vou incluir. Tá? Então, essa lista ainda não está criada, mas eu vou chamar a minha próxima lista de confirmados. Vou colocar assim. E o que a gente pode fazer aqui também é definir a fonte de dados. Então é CDK drop list data. A gente tem lá na nossa componente, que é o myList, aquele array que foi criado. E, por fim, a gente indicar qual que é o método. Que a gente criou lá, o drop. Então, para métodos eu vou usar parênteses. O CDK drop list dropped. Vou usar esse output aí. Então eu tenho um drop, onde eu passo o cifrão event para ele resolver o parâmetro lá.
Então está criado o meu container. Agora o que eu preciso é definir uma classe. Vou colocar aqui uma coluna que vai tomar 6 porções ainda da linha. Tamanho LG. Tá. Bem, criado o div, agora eu vou criar uma UL. Só para colocar um título para minha lista. Tá? E aí, agora sim a gente vai fazer a iteração para... Deixa eu só arrumar isso. Então tá lá. Criei um LI. Primeiro item é o título só. E agora o próximo LI, a gente vai fazer uma iteração aqui utilizando uma diretiva do Angular. Vou colocar asterisco ng for, onde eu vou criar um elemento para cada item aqui da minha lista. Então a gente coloca lá let, dou um nome of my list, que é inclusive a minha fonte ali onde a gente acabou de informar. E eu vou falar que esse elemento, vou informar a diretiva aqui cdk drag, informando que é esse elemento que a gente vai estar arrastando e soltando. Então, outra coisa que a gente vai fazer basicamente agora o que eu preciso fazer é copiar esse div aqui, porque a outra lista é igual, né? A única coisa que a gente vai mudar é o nome aqui do atributo. Eu vou chamar de confirmados, olha lá, que é a próxima lista que eu estou fazendo. Vou mudar, agora ela vai ser conectada justamente na minha, que foi a primeira. E aqui a fonte dela a gente vai colocar confirm list, que é o outro array que a gente criou. E o que eu vou fazer também aqui é mudando a interação para confirm list. Deixa eu salvar, só verificar, assim, inicializar aqui o array. Tá. Então estou fazendo a interação, vou no terminal aqui, vou dar um serve, ng serve -o para ele executar para mim. E vamos aguardar. Na verdade ele vai executar, mas eu não estou ainda mostrando nenhuma propriedade ali no LI, né? Então, ele vai mostrar uns itens vazios. Então não está aparecendo nada, mas já está aparecendo as linhas ali, mas eu não informei. Deixa eu voltar no código. Então tá. O que eu preciso fazer, não gerou nenhum erro aqui. O que eu preciso fazer é justamente indicar aqui dentro do LI quais são as propriedades que eu vou exibir, né? Deixa eu mudar esse aqui, a cor do título para uma ficar azulzinho e outro ficar... E trocar o título também da lista, né? A minha lista que ele vai carregar e a outra são os confirmados aqui do exemplo. Agora sim, vou colocar uma propriedade pname, nome do objeto mais o nome da propriedade, então já está aparecendo lá. Vou fazer a mesma coisa aqui para a lista de baixo, só que aqui quero colocar a imagem também. Olha, que trazer o elemento para cá ele exiba a imagem. Então vou fazer assim. Vou dar um mg. Como ele está vindo de uma propriedade aqui que está sendo iterado, eu coloco colchetes, image. Vou definir uma classe aqui ainda, para ele ficar uma imagem menor. Vou chamar essa classe de mgperson. E vou colocar um nome, o name, p.name. Daí vou salvar, vou abrir o estilo do componente, o app_component.css, e vou colocar a classe que informei lá, mgperson. Deixa eu colocar para a imagem ficar redondinha. Então vou dar um border radius
definir para 35%, definir um tamanho também, para 80 pixels. Aqui, vou salvar. Então tá lá. A gente está fazendo, ordenando e estou arrastando um elemento para lá. Se você gostou do vídeo, compartilhe e ajuda aí, incentivando a gente a criar mais vídeos como esse, tá?